Fala pessoal, e aí, tudo bem? Vamos lá para mais um bate-papo? Dessa vez a gente vai falar de anatomia da cavidade oral. A cavidade oral em si, ela é de conhecimento indispensável para qualquer profissional que queira trabalhar dentro da odontologia. Ah, professor, mas o cirurgião dentista não estuda só dente. Exatamente. Ele trabalha dentro de toda a cavidade oral e também fora da cavidade oral. Mas nesse bate-papo a gente vai se atentar às estruturas que estão dentro da cavidade oral. Seja um implantodontista, um endodontista, um cirurgião maxilofacial, em algum momento a gente vai trabalhar dentro da cavidade oral em si. Beleza? Então vamos lá. A cavidade oral, ou seja, a boca, ela faz parte de um sistema chamado sistema estomatognático. O que é isso, professor? Sistema estomatognático. Estoma ou estômato significa boca. Por isso que tem o especialista em estomatologia, né? É o profissional que estuda as doenças, as afecções da boca. O sistema estomatognático ele é composto basicamente por várias estruturas diferentes, como por exemplo, ossos, articulação, músculos, glândulas, que fazem acontecer essas funções aí. Que funções? O sistema estomatognático ele inicia o nosso processo de digestão. Como assim? A digestão ela não começa lá no nosso estômago, no nosso intestino. Não. A digestão começa na cavidade oral. Como? Através da saliva, que vai começar a digestão enzimática, e através também, obviamente, da mastigação. O alimento ele vai sendo triturado mecanicamente através da nossa função mastigatória. Então, uma das funções é iniciar a digestão através da mastigação e também do primeiro contato do alimento com a nossa saliva. A deglutição também é uma função desse sistema estomatognático. Se não fosse ele, se não fosse a movimentação do ióide, se não fossem os músculos supraioides trabalhando, a gente não ia conseguir fazer uma boa deglutição, engolir o alimento. E a fonação também. Afinal, esse aparelho estomatognático, ele é responsável por permitir que a gente consiga falar. Beleza? Então essas são as funções básicas do nosso sistema estomatognático. A cavidade oral, ela pertence a esse sistema. E, na verdade, é um ponto principal desse sistema. É onde ocorre tudo isso aí. Beleza? Então vamos falar da cavidade oral em si. Eu chamo de vestíbulo oral tudo que está dentro da cavidade oral, porém à frente dos dentes. Ou seja, com a boca fechada do jeito que a gente tem aí, ó, mas afastando os lábios, é tudo isso que eu estou vendo aqui. Toda essa parte para fora dos dentes, a gente diz que está vestibular, porque está no vestíbulo oral. Como assim, professor? Não entendi nada. Falando de anatomia dentária, essa parte de fora dos dentes a gente chama de parte vestibular dos dentes. É a parte externa, é a parte que está voltada para frente. Ah, professor, e a parte de trás? Nos dentes de cima a gente chama de parte palatina, ou face palatina. E nos dentes de baixo, face lingual. Então, beleza, eu já entendi que o vestíbulo oral é tudo que está aqui por fora. Está dentro da cavidade oral, beleza? Está dentro da cavidade oral, porém, nessa parte mais externa da cavidade oral, fora dos dentes. Beleza? O que eu tenho, então, nesse vestíbulo oral para a gente poder se atentar? Nos dentes superiores, eu vou ter um freio. O que é esse freio? O freio ele é um tecido mais fibroso e ele ajuda no posicionamento do lábio superior. Mas por que a gente chama de freio labial superior? Tem outros freios? Existem outros freios também.
Esse é o do lábio superior. E ele é importante porque em alguns momentos a gente precisa fazer uma intervenção nesse freio, porque às vezes ele mantém o dente assim, ó. Ele às vezes é tão fibroso, que ele fica aqui no meio dos dentes e faz um diastema, faz esses dentes se separarem. Então existe a frenectomia labial, que é a remoção do freio labial para você conseguir ortodonticamente juntar esses dentes. Mas a gente vai ver isso mais adiante. Saibam que aqui tem um freio labial superior. Além desse freio, eu tenho espalhado por vários pontos da cavidade oral algumas bridas musculares. Como a cavidade oral ela é composta por músculos, tendenciosamente, quando você tracionar o lábio, fazendo um afastamento, como esse aqui que está sendo feito, você vai ver alguns músculos emergindo, alguns músculos sendo estirados e ficando em evidência. Então, essa brida muscular, o que é? Eu tracionei o lábio para poder afastar, e aí esse músculo ficou esticado e apareceu, ficou mais alto. Quando eu relaxo, ele volta para a posição. O que isso tem a ver com a clínica? Para que eu preciso saber disso? Quando você faz uma prótese total para o paciente, tá? É muito comum alguns pacientes que, vamos lá, ele já perdeu os dentes todos, beleza? Ele fez uma prótese total, a famosa dentadura. Esse osso, vocês viram na aula de mandíbula que ele vai se absorvendo, ele vai perdendo todo o processo alveolar e essa mandíbula fica cada vez mais baixinha. Então, as bridas que estão aqui embaixo vão ficar praticamente aonde se acomoda a prótese. Quem tem essas bridas mais evidentes, quando o lábio é tracionado, a prótese do paciente levanta. Entenderam a mecânica? Tracionou o lábio, a brida muscular ela sobe, ela fica aqui em evidência. Se o paciente usa uma prótese total, o rebordo já está mais baixo, a prótese está acomodada ali. Quando você puxa o lábio, ou o paciente sorri, ou ele faz alguma movimentação mastigatória, essa prótese ela é expulsada pelas bridas. Tá? Isso acontece em alguns pacientes. Tá? E a prótese inferior ela já é mais difícil de ficar bem adaptada, de ficar bem posicionada pela área dela e por conta dessas bridas musculares que muitas vezes movimentam a prótese. Professor, tem alguma saída? Existe um procedimento chamado bridectomia. A bridectomia nada mais é do que uma pequena incisão parcial nessa musculatura para poder aliviar essas bridas. Beleza? Vamos lá! Além disso, eu tenho gengiva livre e gengiva inserida. Qual é a diferença? A gengiva inserida é essa que está aqui, mais clarinha, bem mais próxima dos dentes. Ela é muito mais queratinizada. Já a gengiva livre, ela já está mais abaixo e ela não é tão rosa assim, mais clarinha. Ela já é um pouco mais avermelhada, é um rosa mais forte. Tá? Ela é mais solta. Ela não é tão presa igual essa próxima aos dentes, que é a gengiva inserida. Isso vai ter uma diferença para a gente quando a gente for falar de incisões em cirurgia. Que algumas incisões relaxantes se estendem de gengiva livre para gengiva inserida. Em periodontia, claro que esse conhecimento vai ser muito mais aprofundado e muito mais trabalhado, porque a importância dessa gengiva, até histologicamente falando, é muito grande para o periodontista, tá? Mas não é o nosso foco agora. Agora a gente vai manter só na anatomia básica, beleza? Bom, então gengiva livre e gengiva inserida. Vamos avançar. Dentro da cavidade oral propriamente dita, temos outras estruturas. Professor, mas eu já não estava dentro da cavidade oral? Estava, mas a gente estava falando só do vestíbulo oral. Agora nós vamos falar de toda a cavidade oral propriamente dita, lá dentro mesmo da cavidade oral. Beleza? Como que a gente vai conseguir
entender as estruturas da cavidade oral. Vamos lá, vamos por paredes. Paredes, professor? Isso. Imagina que aqui em cima da língua eu tenho uma bolinha. Como se fosse uma bala, né? Tá ali, ó, em cima da sua língua, repousando. Tá certo? Essa bolinha que está em cima do dorso da sua língua, como se fosse uma bala, ela está no centro da sua cavidade oral. Então imagina que a gente vai falar do que está para cima dessa bolinha, que é o teto. A gente vai falar do que está para baixo dessa bolinha, que é o soalho, do que está para frente, do que está para trás e do que está ao lado. Beleza? Então vamos lá. A bolinha está em cima da sua língua. A gente vai falar primeiro da parede anterior da cavidade oral. O que está à frente dessa bolinha? Qual é o limite anterior da cavidade oral? São os lábios. Captou comigo? A bolinha está em cima da língua. Qual é o limite anterior? Passou desse limite, saiu da cavidade oral. Lábios. Beleza? Passou dos lábios, você já está fora da cavidade oral. Então, a parede anterior da cavidade oral, o limite mais anterior, são os lábios. O que a gente encontra, anatomicamente falando, nos lábios? Nos lábios nós vamos ter o filtro, que é essa depressão localizada superiormente nos lábios. Nós vamos ter a rima oral. Professor, já li artigos, já vi livros de anatomia falando de rima oral, mas nunca entendi exatamente o que é a rima oral. A rima oral, ela é o ponto onde os dois lábios se encontram. Nós chamamos de rima oral o ponto exato onde os dois lábios se encontram. Superior com inferior. Então, assim, não tem uma estrutura anatômica que é chamada rima oral. Não. É esse ponto aqui de encontro dos lábios. Beleza? Nós vamos ter as comissuras labiais, que é o cantinho do lábio, o canto da boca, tecnicamente falando, o ponto onde tem a transição de lábio superior para lábio inferior. Essa é a comissura labial. Essa comissura labial, ela fica muito acentuada, essa dobrinha, em pacientes que são edêntulos, pacientes que não possuem dente. Então, essa dimensão vertical aqui, ó, ela fica muito menor se você não tem dente em cima e dente embaixo, fica com aquele aspecto de boca um pouquinho mais murcha. Então, a comissura ela fica muito evidente, fica muito acentuada. O que isso traz de problema clinicamente? Porque nessa comissura, que é uma dobrinha, quando se acumula saliva ali no idoso, o que acontece? Ele já não tem uma imunidade muito boa. E fica uma dobrinha acumulando saliva, é um sítio fácil, né? É um sítio de predileção para você ter candidíase oral. Então, é um cuidado que se tem com o paciente idoso, que tem essas dobrinhas mais acentuadas, ou seja, a comissura labial fica mais acentuada, você tem uma facilidade muito grande para desenvolver cândida. Beleza? Sulco nasolabial e sulco mentolabial. O sulco mentolabial, eu vou mostrar já para vocês, a gente vê ele um pouco bem melhor, na verdade, de perfil, tá? E o sulco nasolabial é o que o pessoal chama de bigode chinês, né? Preenchimento de bigode chinês. É o sulco nasolabial. Esse sulco nasolabial, ele fica mais acentuado quando a pessoa vai fazer um movimento, sorrir, por exemplo, ou quando a pessoa tem a maxila mais posicionada para trás, uma maxila atrésica, uma maxila retroposicionada. Como assim, professor? Entendi nada.
Uma rápida análise facial, a gente consegue ver o sulco mento-labial nesse paciente, que é um paciente classe 3, ele tem uma angulação, certo? Nesse paciente aqui que é classe 2, que tem a mandíbula, ó, esse aqui tem a mandíbula mais para frente e esse tem a mandíbula mais para trás. Esse é classe 2, esse é classe 3. No paciente que tem a mandíbula mais para trás, esse ângulo aqui, ó, ele é totalmente diferente. A gente está falando de um ângulo mais aberto versus um ângulo mais fechado. A ortodontia, ela vai estudar todos esses ângulos que nós temos na face. A gente chama isso de fazer uma análise facial. Diversos ângulos são formados na nossa face e esses ângulos ajudam no diagnóstico. O ortodontista ele vai fazer a leitura de um traçado cefalométrico para ele poder dizer, e esse paciente ele é classe 3, esse paciente está com o queixo um pouquinho mais para frente do que deveria em relação ao crânio. Todo esse estudo é feito através da ortodontia e de todos esses ângulos. Nós vamos ter formação de ângulo aqui, que é diferente de um paciente para o outro. Nós vamos ter formação de ângulo aqui, que é diferente também de um paciente para o outro. E toda essa análise facial, tanto em perfil quanto frontal, são importantes para você definir se o paciente ele tem uma discrepância, uma deformidade dentoesquelética. É por isso que, às vezes, o paciente ele coloca aparelho e diz para você, caramba, eu estou há 5 anos de aparelho, estou há 10 anos de aparelho e não resolve o meu problema. Por quê? Porque, às vezes, o problema daquele paciente é dentário. Então, você consegue resolver com mobilização dentária, ou seja, ortodonticamente manipulando a posição dos dentes. Mas, em alguns casos, o problema é esquelético. E você movimentando o dente, você vai acabar compensando, mas não vai resolver. Então, por isso que antes de você iniciar a ortodontia, a anatomia vai ser fundamental. Porque no curso de ortodontia você vai aprender a usar essa base anatômica que a gente está tendo para fazer um diagnóstico certo, um diagnóstico ok do seu paciente, para saber se aquele paciente precisa de uma cirurgia ortognática ou para saber se você consegue resolver o problema dele só com movimentação dentária. Beleza? Olha aqui, esses dois pacientes, eles têm uma diferença bem grande no sulco nasolabial. O famoso bigode chinês, né? Nesse paciente aqui, eu tenho um aprofundamento e nesse outro aqui, tem um outro aprofundamento. Olha só o quão evidente fica esse sulco nasolabial nesse paciente. Muito evidente. Por quê? Porque esse paciente aqui tem a maxila mais para trás. E esse sulco torna-se muito mais evidente. Professor, posso fazer um preenchimento nesse paciente? Claro, pode. Vai resolver o problema estético dele? Vai. Posso pegar esse paciente aqui, esse aqui, fazer um preenchimento no mento dele e deixar ele mais harmônico? Pode. Vai melhorar a estética dele? Vai. Vai resolver o problema dele? Não. Porque esse paciente que esqueleticamente tem a mandíbula mais para trás, se você faz o preenchimento, você vai compensar esteticamente ele. Ótimo. Mas e o funcionamento da articulação dele? Está sobrecarregado. Daqui a 5, 6, 7 anos, ele pode evoluir com um transtorno da articulação bem importante, porque a mandíbula dele está trabalhando de forma bem errada. Esse paciente possivelmente sofre com um ronco à noite. Possivelmente esse paciente tem síndrome da apneia obstrutiva do sono, tem uma qualidade de vida ruim porque dorme muito mal.
tem não sei quantos microdespertares noturnos e a gente está preocupado em resolver a estética dele. E às vezes é a preocupação do paciente. Ah, doutor, meu queixinho é um pouquinho para trás, eu quero resolver a minha estética. Mas ele não sabe que ele dorme mal por conta disso. Ele não sabe que a cefaleia que ele tem, as dores musculares que ele sente, é por causa disso. Porque se ele souber, ele vai querer resolver a parte funcional também. Então sempre explica ao seu paciente que tem a parte funcional e a parte estética que estão em desordem nesse caso. Beleza? Investiguem esse paciente. Não se preocupa só com a estética dele, de dar aumento, de dar um volume, de preencher o bigode chinês. Vai lá, pega a sua base anatômica, faz uma análise facial desse paciente, pergunta a ele sobre o sono dele, pergunta se ele sente dores musculares, os músculos da mastigação, pergunta se ele sente estalar o maxilar, se o maxilar dele estala, faz barulho. Investiga o seu paciente, usa a base anatômica para você diagnosticar o seu paciente, beleza? Vamos lá. O papo tá bom, mas se deixar a gente fica só ali naquele tema. Ainda nos lábios, tá? Eu vou ter o quê? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer uma análise do lábio em si. Eu vou pegar aqui, ó, o lábio nesse corte sagital, tá? E vou olhar ele aqui, mais ampliado. Então, o que eu tenho aqui é um aumento dessa região aqui. Então, a gente vai vir de fora para dentro. Eu vou falar o que tem aqui mais externo, depois mais aqui, depois mais aqui, e depois a gente chega na mucosa oral. Beleza? Então, vamos lá. O que eu tenho mais externo aqui? Pele. Não é isso? Mais externo, eu tenho a pele. Imediatamente abaixo da pele, nós vamos encontrar um tecido subcutâneo. Então, quando eu falar pele, cutis ou derme, são sinônimos. Pele, cutis e derme, basicamente a mesma coisa, tá? Então, aqui eu tenho a parte cutânea e a parte subcutânea, beleza? Pele e abaixo da pele. Em sequência, eu vou ter já a minha camada muscular. Pele, subcutâneo, músculo. Qual músculo? Na aula de músculos da mímica facial a gente vai ver os músculos discriminados certinho. Aqui eu já te adianto, é o orbicular da boca, tá? Mas a gente vai ver ele com bastante calma. Abaixo da musculatura eu tenho pequenas glândulas salivares acessórias. Aqui que eu queria dar um foco com vocês. Então, vim lá de fora. Pele, subcutâneo, músculo. Aqui eu já estou chegando dentro da boca, certo? Ó, já estou chegando aqui. Então, eu tenho glândulas salivares acessórias e mucosa oral. Tá certo? O que a gente está vendo, como eu falei para vocês, é essa espessura aqui. Isso aqui é isso aqui ampliado. Beleza? Bom, então, professor, você está me dizendo que abaixo da mucosa oral, na região dos lábios, eu tenho algumas glândulas salivares acessórias. Isso. Para que elas servem? Elas ficam espalhadas por quase toda a nossa cavidade oral e elas vão produzindo saliva. Elas vão auxiliando as glândulas salivares maiores. Quais são as glândulas salivares maiores que a gente tem? Parótida, submandibular e sublingual. Beleza? Essas são as maiores. E as menores são espalhadas por toda a nossa cavidade oral. Ah, professor, duvido, não acredito não. Pega e faz isso aqui, ó. Passa o seu lábio entre os seus dentes. Você vai sentir nos seus dentes inferiores alguns grânulozinhos passando. Esses grânulozinhos são essas glândulas salivares acessórias. Beleza?
Quando essas glândulas salivares acessórias funcionam, elas estão aqui produzindo saliva e essa saliva precisa chegar até a cavidade oral. E ela chega através, deixa eu colocar aqui um vermelho, ela é produzida aqui a saliva e ela vai através de um pequeno ducto até a cavidade oral. Perfeito? Em alguns momentos, a gente pode ter um traumatismo no lábio inferior que oblitere esse ducto, que faça o vedamento desse ducto. Por exemplo, a pessoa que tem mania de morder o lábio, ou a pessoa que colocou um aparelho ortodôntico e o lábio fica ali, principalmente no início, passando, roçando naquele aparelho ortodôntico e às vezes acontece a obstrução desse ducto. E aí o que vai acontecer? A glândula vai continuar produzindo saliva, mas a saliva não vai ter por onde sair. E aí acontece a mucocele. A mucocele nada mais é do que a retenção de muco dentro da glândula salivar acessória. Nós temos milhares de glândulas salivares acessórias. Se você mordisca aqui, se você bate, se você traumatiza de alguma forma a saída de um ducto de uma dessas glândulas, essa saliva vai sendo produzida, vai ficar retida. Então o que tem aqui dentro? Muco, ou seja, saliva retida. Beleza? Por que a mucocele ela é mais comum no lábio inferior, assim próximo da linha média? Porque essa região, lábio inferior próximo da linha média, é a região onde nós temos mais de glândulas salivares acessórias. Caramba, professor! É mesmo? É mesmo. Então, por exemplo, tem algumas doenças, algumas síndromes, síndrome de Sjögren, por exemplo, que para fazer o diagnóstico da síndrome, eu preciso fazer uma biópsia das glândulas salivares acessórias. Aonde eu vou biopsiar? Eu vou biopsiar no lábio inferior, próximo à linha média, porque eu sei que é a região que mais tem glândulas salivares acessórias. Ah, professor, entendi. Então a mucocele também é bem comum no lábio inferior, próximo à linha média. É, porque é a região que mais tem glândulas salivares acessórias. Tá, professor, mas eu só acredito vendo as glândulas salivares acessórias. Vamos ver. Esse paciente sofreu um trauma no lábio, né? E ele está afastando ali para mostrar para a gente. Esses grânulozinhos aqui, ó, são glândulas salivares acessórias. Beleza? Posso sair suturando isso tudo? Vamos pensar? Vamos raciocinar? Olha só, usando o que a gente aprendeu agora. Glândulas salivares acessórias, certo? Abaixo delas tem a musculatura. Então eu vou fazer a sutura da musculatura que está por baixo, vou remover essas glândulas salivares acessórias e depois vou suturar a mucosa. Por que você vai remover essas glândulas, professor? Porque elas estão traumatizadas. Se eu sair suturando, o que vai acontecer? Mucocele. Então eu faço uma limpeza dessas glândulas, eu vou catando essas glândulas, vou tirando essas glândulas salivares acessórias, que não vão fazer falta, porque são algumas, e aí sim eu consigo fazer minha sutura depois com segurança do paciente não ter uma mucocele depois. Beleza? Vamos adiante, ainda no lábio, inervação. A inervação eu vou só mostrar rapidamente, não precisa se preocupar agora porque a gente vai falar de inervação, principalmente na aula de trigêmeo e facial, tá? Mas o que eu preciso que vocês saibam? Lábio superior, inervação, V2. Professor, o que é V2? A gente já sabe que o trigêmeo, que é o quinto par craniano, o trigêmeo é o V, né? É o quinto par craniano. O trigêmeo tem 3 ramos. Ele é o V. Então eu tenho a primeira divisão do V, a segunda divisão do V e a terceira divisão do V.
V1, V2 e V3, certo? O V2, um raminho do V2, a gente vai conhecer, a gente vai aprofundar, ele é responsável por inervar o lábio superior. E o V3 é responsável por inervar o lábio inferior. Ih, professor, mas eu não visualizo agora. Na aula de nervo a gente vai ver, fica tranquilo, tá? Isso aqui é só uma pequena... um spoil. Beleza? Essa inervação sensitiva. O trigêmeo, ele dá a sensibilidade, tanto para o lábio superior quanto para o lábio inferior. É por isso que se eu quiser fazer um procedimento cirúrgico no lábio inferior, eu vou ter que anestesiar um ramo do V3, que é o nervo mentual. Se eu quiser fazer um procedimento cirúrgico no lábio superior, eu vou ter que anestesiar um ramo do V2, que é o infraorbital, que nós vamos discutir bem a fundo adiante. Beleza? Só que o lábio, ele além de ter a capacidade sensorial, ele também mexe, né? Só que o nervo responsável por mover o lábio é outro nervo, é o nervo facial. Então, pensou em sensibilidade do lábio, trigêmeo. Pensou em motricidade do lábio, facial. Quais ramos? A gente vai debater, mas já bota isso na sua cabeça. Pensou em sensibilidade do lábio, é trigêmeo. Tem que anestesiar? É ramo do trigêmeo. E o paciente não está conseguindo mover o lábio. Teve uma lesão de facial. Qual ramo? É outra história. Mas, de início, eu preciso que você pegue já assim. Motricidade do lábio, facial, sensibilidade do lábio, trigêmeo. Beleza, vamos voltar àquela bolinha ou uma bala que estava em cima da língua. O que está para frente dela são os lábios, nós já vimos. Agora, o que está para a lateral? Quais são os limites laterais da cavidade oral? A cavidade oral termina na bochecha. O que está depois da bochecha é fora da cavidade oral. Então, o que nós temos na bochecha? Quais são as estruturas anatômicas que a gente encontra na bochecha? Primeiro de tudo, gente, o que é bochecha? Da onde até onde é considerado bochecha? Vamos lá. Anterior sulco nasolabial, posterior borda anterior do ramo. Caraca, professor, muita informação. Não, é simples. Olha lá. A bochecha, ela é compreendida, o limite anterior, ou seja, para frente, a bochecha vai até onde? Até o sulco nasolabial. Então, a bochecha vai até esse sulco aqui. Vamos marcar ele. Beleza. Para trás, posterior, ela vai até a borda anterior do ramo mandibular. Vamos desenhar aqui, ó. Mandíbula, certo? Côndilo, coronoide, quase um Daniel Azulay. Aqui, ó. Ramo mandibular, essa é a borda anterior do ramo. Então, ó, vou marcar em roxo. Posteriormente, a bochecha vai até aqui, onde está em roxo, e anteriormente até aqui. Beleza. Inferiormente, linha oblíqua externa da mandíbula, até aquela linha que a gente tem aqui na mandíbula. Ótimo. E superiormente, até a borda inferior do arco zigomático. Vamos desenhar aqui rapidamente. Calma aí que eu me empolguei. Aqui. Beleza. Superiormente, a bochecha vem até aqui. Então, tudo isso aqui que está dentro desse limite roxo é considerado bochecha. Certo? Aqui nós temos a nossa bochecha, anatomicamente definida. Quais são as camadas da bochecha? Vamos lá.
Vou redesenhar ela aqui. Olha lá, limite do arco, limite do sulco nasolabial, limite da linha oblíqua e o limite da borda anterior do ramo. Essa é a nossa bochecha. O que eu tenho se eu for me aprofundando, se eu for entrando camada a camada na bochecha? Bem superficial, eu tenho pele. E abaixo da pele, tecido subcutâneo. Igualzinho o lábio. Cutis, né? E subcutis. Pele e abaixo da pele. Beleza. E logo depois, a bochecha, a gente já sabe que é uma região que tem um acúmulo de tecido adiposo. Conforme você vai engordando, muito tecido adiposo se acumula aqui. Ah, professor, você está falando da bola de Bichat? Não. Não estou falando de bola de Bichat e de bichectomia. Estou falando de acúmulo de tecido adiposo de maneira generalizada. Aquele tecido adiposo que fica logo abaixo do tecido subcutâneo. Não estou falando de bola de Bichat ainda. Então, se porventura esse paciente sofreu um corte aqui ou vou fazer uma incisão aqui na bochecha, você vai incisar a pele e a camada abaixo da pele e logo abaixo você vai encontrar uma camada de gordura, de tecido adiposo, que não tem nada a ver com a bola de Bichat ainda, beleza? E abaixo desse tecido adiposo nós temos músculos superficiais, músculos da mímica facial. Numa camada média da bochecha, ou seja, já abaixo da superficial, depois desses músculos superficiais, nós vamos encontrar outras estruturas. Nós vamos encontrar a nossa glândula parótida, que é uma glândula salivar maior. Nós vamos encontrar o ducto parotídeo. Então, o que é o ducto parotídeo? A parótide ela produz a saliva e, assim como as glândulas salivares menores, essa saliva produzida vai para dentro da boca, através desse ducto, que é o ducto parotídeo. Nós vamos ver já onde que ele sai, onde que ele despeja a saliva produzida pela parótida. Beleza? Além do ducto parotídeo, que é o ducto de saída, né, de pertuito da saliva produzida pela parótida, nós temos o corpo adiposo de Bichat, ou bola de Bichat, que é o que o pessoal comumente remove quando faz a bichectomia. A bichectomia nada mais é do que a remoção desse corpo adiposo de Bichat, que durante o procedimento de bichectomia pode ser removido como um todo ou parcialmente. Ah, não, professor, mas eu trabalho com bichectomia e eu sempre tiro a bola de Bichat inteira. Então, a bola de Bichat, né, primeiro que para a bichectomia nós temos alguns tipos diferentes de incisões. Tem a mais baixa, abaixo do ducto, tem a mais alta, acima do ducto, né? Mas a bola de Bichat, ela se estende até a região temporal. Então eu tenho um corpo adiposo de Bichat que está preenchendo uma parte da região bucinadora, ou região bucal, uma parte inferior ao osso zigomático e uma parte aqui sobre o músculo temporal. Então ela é bem grande, tanto que alguns autores segmentam anatomicamente essa bola de Bichat. Beleza? A gente já vai falar um pouquinho mais de bichectomia. Então essa é a bola de Bichat ou corpo adiposo de Bichat. Aqui nessa altura eu ainda encontro também a artéria facial e a veia facial que passam por dentro desse corpo adiposo de Bichat. E aí a gente já tem um ponto para se atentar durante a bichectomia. Qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é que eu tenho o ducto da parótida. Se esse ducto, lembra lá a mucocele, glândula pequenininha, ducto obstruído, faz uma mucocele. Se eu obstruo
o ducto da parótida em uma incisão para remover a bola de Bichat, eu vou ter a parótida continuando a produzir saliva e essa saliva ficando estagnada dentro da parótida sem ter por onde drenar. Então, não cria-se uma mucocele, mas a parótida ela vai aumentando, aumentando, aumentando. A saliva fica estagnada lá dentro, o paciente sente muita dor e aquela saliva tem chance de infectar. Quando essa saliva estagnada infecta dentro da parótida, infectar não é inflamar. Infectar é começar a ter uma cultura de micro-organismos ali dentro. A gente chama isso de cialoadenite. É um processo inflamatório por essa retenção de muco dentro da parótida. Tá? Então, pode ser que essa saliva vá tentando procurar um ponto de drenagem, já que o ducto dela está obstruído, está lesionado por uma incisão, por exemplo, ou uma ferida traumática também, tá? Um paciente que se acidentou. Mas, enfim, ela vai começando a tentar achar um ponto de saída, vai produzindo, 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 e às vezes essa saliva ela se exterioriza através da face e faz uma fístula salivar. Caramba, professor, deixa eu resumir o que você está me passando. Você está dizendo que pode na bichectomia, estou dizendo que vai, estou dizendo que é um risco da bichectomia a lesão do ducto de parótida. Isso. E se esse ducto porventura ficar obstruído, a saliva continua sendo produzida dentro da parótida e pode infectar, que a gente chama de cialoadenite. Essa saliva produzida lá dentro pode ficar retida lá dentro, infectando, trazendo febre, trazendo infecções recorrentes para o paciente. Ou ela pode tentar se exteriorizar e formar uma fístula no rosto do paciente para ficar drenando, como se fosse um novo ducto da parótida, só que agora por fora, o que é muito ruim para o paciente. A saliva ela é para drenar dentro da boca e não fora, né? Existe uma cirurgia corretiva onde esse ducto ele é refeito, ele é recanalizado por dentro da boca. Só que é difícil fazer essa cirurgia. Então vou lesionar o ducto, qualquer coisa eu mando para um profissional, para um cirurgião recanalizar. É difícil. É difícil de dar certo, é complicada a cirurgia, a taxa de sucesso não é tão alta. Então, sempre muito cuidado com o ducto da parótida nesses procedimentos estéticos. Beleza? Outro cuidado que é importante também é a artéria e veia facial. Elas passam por dentro desse corpo adiposo de Bichat. E se rompida, causa um sangramento mais exponencial. E às vezes esse sangramento, você sutura, fecha e fica sangrando lá dentro, o paciente, 1, 2 dias depois da cirurgia, aparece com um hematoma enorme após a bichectomia. Essa é uma outra possível complicação da bichectomia. Então, quando eu vou fazer uma bichectomia, o que eu tenho que ter de muita atenção? 1, ducto parotídeo. 2, artéria e veia facial, né? Os vasos faciais que passam por dentro da bola de Bichat, do corpo adiposo de Bichat. Tá certo? Ainda assim, tem um terceiro ponto, o nervo facial. O nervo facial ele vem por dentro da glândula parótida. Nós temos uma aula à frente só de nervo facial. Ele vem por dentro da cápsula da glândula parótida e lá dentro ele se divide em vários, ele se ramifica. Uma das ramificações passa aqui, ó, coladinho também no corpo adiposo de Bichat. Nervo facial, responsabilidade motora dos músculos da mímica facial. Então, se você lesiona o nervo facial, fatidicamente alguma parte do rosto vai parar de mexer. Teve uma cantora muito famosa, né, uma cantora de funk, que há um tempo atrás fez uma bichectomia e ficou com uma paralisia facial. Foi uma paralisia facial transitória, o nervo não foi cortado. Ele foi só ali comprimido, pressionado, ao longo de algumas semanas a face dela foi voltando ao normal. Mas ela teve essa complicação passageira, transitória, que foi uma paralisia facial. Então, cuidados.
nervo facial, para evitar uma paralisia facial. 2, ducto da parótida, para evitar uma cialoadenite. E 3, os vasos faciais, veia e artéria facial, para evitar um hematoma ou um sangramento durante a cirurgia. Beleza? Vamos adiante. A camada mais profunda da bochecha, nós temos um músculo chamado músculo bucinador. E logo após ele, a mucosa oral. Então a gente veio lá da pele, camada mais superficial, passou pela camada média e agora a gente já está na camada mais profunda, onde a gente vai encontrar o músculo bucinador e logo depois a mucosa oral. Na mucosa oral, eu tenho próximo aqui do primeiro molar uma papila parotídea. O que é isso? A saída do ducto. A saída do ducto da parótida. Então, parótida, ducto da parótida, papila parotídea. Beleza? Questão de prova. É muito comum pedirem nas provas de concurso, muito comum, perguntarem os epônimos desses ductos. Então vamos lá. O ducto da parótida, essa saída do ducto da parótida, nós costumamos chamar de ducto de Stennon ou Stensen. O ducto da glândula sublingual, a gente vai ver a saída dele aí, costuma se chamar de ducto de Rivnus. Deixa eu ver se eu escrevo aqui para vocês. Rivnus é o da sublingual. Beleza? Da parótida é Stennon ou Stensen. E o da glândula submandibular, ducto de Wharton. Beleza? Então, parótida Stennon, sublingual Rivnus e submandibular Wharton. Muitas provas costumam pedir isso. Beleza? A bichectomia tem algumas técnicas, né, de bichectomia, seja abaixo da saída do ducto, seja acima da saída do ducto. O importante, anatomicamente falando, é você tomar cuidado com essas estruturas que eu coloquei, para você não lesioná-las. Quando você faz a incisão, né, não entrando em técnica cirúrgica, mas a incisão é na mucosa. O resto do trabalho você vai por divulsão romba. Você não vai incisando lá dentro. Você entra com um instrumental de ponta romba, seja uma Metzenbaum, seja uma hemostática, com a ponta mais delicada. Você entra com ela fechada e abre. Entra com ela fechada e abre. Isso chama-se divulsão. A divulsão é para que, se você encontrar um vaso, você não vai cortar ele. Você entra e abre, ou seja, você entra e afasta. Entra e afasta. Você não ter uma lesão de facial, uma lesão de ducto ou uma lesão vascular. Voltando lá ao centro da nossa cavidade oral, aquela balinha em cima da língua, qual é o teto da cavidade oral? O teto da cavidade oral, nós temos principalmente o palato duro. Se perguntarem em uma prova para você o que forma o teto da cavidade oral, qual vai ser a sua resposta? Palato duro. O que é o palato duro? Nós vimos lá, né, na aula de maxila que aqui no palato eu tenho dois ossos. Maxila e palatino. Então, o que é o palato duro? Maxila mais palatino. De novo, o que forma o teto da cavidade oral? O palato duro. Principalmente o palato duro.
Beleza? O que é o palato duro? Palato duro é maxila mais osso palatino. Certo? Bom, nós temos outras estruturas complementares, que é o próprio palato mole, a úvula, o pessoal chama de campainha, né? A úvula, ela é extremamente conhecida. A rafe palatina, deixa eu apagar aqui. A rafe palatina, ela é esse centro aqui do palato. Ô, professor, mas você não falou na aula de maxila que aí tem a sutura mediana, sutura sagital mediana? É, onde se encontram as duas maxilas, né, e os dois ossos palatinos. Isso. Em cavidade oral, a gente estava falando lá de osso, são as suturas. Quando eu olho a cavidade oral, eu chamo isso aqui de rafe palatina. Então, também, se colocar em alguma prova, rafe palatina é essa linha média do palato. Beleza? As pregas palatinas são essas pequenas rugosidades aqui, que se assemelham a impressões digitais. Essas pregas palatinas costumam ser únicas e servem, por exemplo, para o dentista forense ele identificar um cadáver. Ajudam, quando elas estão íntegras, ele consegue utilizar isso também como auxílio na identificação. Beleza? Então são essas pequenas pregas, essas pequenas rugosidades. Só que aqui no centro, atrás dos incisivos superiores, eu tenho uma papila chamada incisiva. A papila incisiva, ela fica aqui, atrás dos incisivos superiores. Lembra que eu falei para vocês que existe uma artéria esfenopalatina que chega até o palato e quando ela chega no palato, ela se transforma em nasopalatina e vai vascularizar a região anterior do palato? Pois é, essa papila incisiva, ela indica para mim aonde está surgindo o nasopalatino, seja o nervo ou seja a artéria. Como assim, professor? Fiquei meio perdido. De um lado está a artéria, do outro lado está nervo. Mas é só questão de ilustração, tá? Dos dois lados eu vou ter nervo e artéria. E veia, ou seja, feixe vasculo nervoso. O que eu tenho aqui? Olha só, que interessante essa ilustração. Vou falar de artéria, porque a gente já viu artéria, mas artéria e nervo vão ser iguais nesse caso. Eu tenho aqui, vou colocar em roxo, uma artéria palatina maior, beleza? Uma artéria palatina menor. Lembra que vocês viram? A palatina descendente se divide em duas quando chega no palato, palatina maior e palatina menor. E a esfenopalatina, que chega aqui no forame incisivo, na região onde tem a papila incisiva, e faz a inervação dessa região anterior do palato. Professor, fiquei assim meio perdido com essa artéria, com esses nervos. Não tem problema. No final desse bate-papo, eu vou abrir o Complete Anatomy e vou mostrar para vocês de uma forma que essa ilustração aqui fique extremamente clara. Beleza? Então tá. Parede posterior da cavidade oral. O que tem para trás na cavidade oral? Nós temos o nosso véu palatino. Então, o limite posterior é o véu palatino. O que a gente viu de diferente até agora? O limite anterior, lábios. Depois do lábio, tem mais nada. Acabou. Limites laterais, bochecha. Depois da bochecha, acabou. Agora, o limite posterior, depois da cavidade oral, eu tenho a orofaringe.
Orofaringe, professor? Orofaringe. Então, eu tenho cavidade nasal e cavidade oral. Depois da cavidade nasal, eu tenho a nasofaringe e depois da cavidade oral, eu tenho a orofaringe. Compondo, se eu pegar daqui, ó, nasofaringe mais orofaringe, até o final da faringe. Então, isso tudo que está em amarelo aqui é faringe. Nasofaringe mais orofaringe. Beleza? Vamos só voltar aqui. O que eu tenho lá na parede posterior? Eu tenho dois arcos. Eu tenho um arco palatoglosso. Sabe quando você faz um desenho animado, né? Que o sorriso dele, lá atrás na boca, tem esse desenho de arco? Esse é o arco palatoglosso. E logo atrás dele nós temos um segundo arco, que chama-se palatofaríngeo, porque ele já está lá atrás na orofaringe. Beleza? Então o limite posterior é aqui, palatoglosso. Depois do palatoglosso, do arco palatoglosso, já é a orofaringe. Aí já temos outro arco, que é o arco palatofaríngeo. A úvula, então, ela está presente no arco palatoglosso. Muita informação, né, pessoal? Às vezes o cérebro já vai começando a dar um nó. Se vocês quiserem dar um pause ali, tomar uma água, pegar um café, respirar, porque eu sei que são muitas informações para sintetizar. Beleza? Então vamos lá. Arco palatoglosso, atrás dele arco palatofaríngeo. Beleza? A úvula está presente no arco palatoglosso. Além disso, nós temos o que a gente chama de istmo das fauces. Quando a gente faz esse desenhozinho aqui, um istmo é um espaço, né? O pessoal não pinta de preto essa parte aqui, lá no fundo do desenho de cavidade oral, quando vai fazer uma ilustração, um desenho animado, ele abre a boca, você vê o arco palatoglosso, a úvula e lá atrás fica tudo preto, né? É essa parte aqui. A gente chama de istmo das fauces. É esse espaço, tá? Então, quando você vê falando em algum momento de istmo das fauces, é esse espaço aqui. Beleza? Que está lá atrás na orofaringe. Além do istmo das fauces, eu vou ter as tonsilas palatinas. Esse desenho aqui, na verdade, que eu já fui e voltei algumas vezes, a gente já viu em outra aula, né? Tonsilas, um aglomerado de tecido linfático que serve ali para proteger algumas das nossas portas de entrada, como a cavidade oral e a cavidade nasal. Então, na cavidade nasal, eu tenho as tonsilas faríngeas, que fica ali na nasofaringe, são chamadas de adenoide. Aqui, na cavidade oral, eu tenho as tonsilas palatinas, chamadas de amígdala, e lá na base da língua, onde a gente não consegue ver no espelho, por exemplo, a parte da língua que fica lá perto da epiglote, eu vou ter a tonsila lingual. Então, basicamente, nós temos 3 tonsilas e essas 3 tonsilas têm função de defesa. Numa imagem mais clínica, vamos fazer a análise do que a gente viu na ilustração. Úvula no arco palatoglosso. Lá atrás, o arco palatofaríngeo. Entre os dois arcos, eu tenho as tonsilas palatinas. Professor, cismo que isso aí é tonsila lingual. Não está no palato? Não fica claro? Pois é, como ele está entre os arcos palatoglosso e palatofaríngeo, é a tonsila palatina. Tonsila lingual está lá na base da língua. Eu tenho aqui a parte bem posterior lá, o istmo das fauces. Então essa é toda a nossa parte, essa parede posterior da cavidade oral, o limite posterior. Já vimos anterior, já vimos limites laterais, já vimos o teto, já vimos o limite posterior e agora, para acabar, o assoalho da cavidade oral. O que tem na parte de baixo da cavidade oral? Primeiro de tudo, músculos.
O soalho da cavidade oral é composto por uma série de músculos. Gênio glosso, genioide, milioide. Ih, professor, mas quanto nome! Agora que você já tem uma base anatômica, você já consegue entender o músculo só com o nome dele, sem muitas vezes até nem precisar ver. Como assim? Gênio, espinha geniana. Glosso, quando eu falo glosso, eu falo em língua. Gênio, glosso. Está indo da espinha geniana para algum lugar da língua. Então é esse cara aqui, ó. Espinha geniana para a língua. Ah, beleza, ficou mais fácil, professor. Gênio ióide. Espinha geniana, ocioide. Miloioide. O milioide, nós vimos lá atrás, é aquele músculo que fica na linha milioide da mandíbula, aquele que faz a separação, o que está acima do milioide, cavidade oral. O que está abaixo do milioide, pescoço. Então, o milioide, ele é o principal músculo do soalho bucal. É aquele músculo que quando eu vou engolir a saliva, ele levanta o ióide e ele mesmo contrai e levanta tudo isso aqui, todo o assoalho bucal. É por isso que quando eu vou deglutir, a minha língua encosta no céu da boca, no palato. Ela sobe porque o milioide joga todas essas estruturas para cima. Vamos lá. Não fica apreensivo se você não está enxergando essa musculatura ainda, porque eu vou mostrar para vocês no Complete. Beleza? Só ilustrando aqui, eu tenho um músculo genioglosso, que vai da espinha geniana para a língua, um músculo estiloglosso, que vai do processo estiloide para a língua, ioglosso, que vai do ióide até a língua, tudo que tem glosso é língua, e o músculo palatoglosso, que vai lá da região do finalzinho do osso palatino até a língua. Então, esses são os músculos. Não dá para falar de parte inferior da cavidade oral sem falar de língua e de falar de músculos. Esses 4 músculos são os músculos extrínsecos da língua. Calma aí, professor. Agora tiltou tudo. A língua, dentro dela, tem músculo. E fora dela, tem músculo também. A movimentação da língua ela é bem complexa. Tanto os músculos dentro da língua, intrínsecos da língua, quando eu falo algo é intrínseco, está dentro. Ah, eu sou cirurgião bucomaxilofacial, porque eu gosto muito de cirurgia. É algo que está intrínseco em mim. Está dentro de mim. Quando eu falo que tem músculos intrínsecos da língua, são músculos dentro da língua. Quando eu falo que tem músculos extrínsecos da língua, são músculos que estão do lado de fora da língua. Esses 4 são os 4 músculos extrínsecos da língua. Se perguntarem numa prova quais são os 4 músculos extrínsecos da língua, geniooglosso, estiloglosso, ioglosso e palatoglosso. Tem glosso no nome, tem a ver com a língua. Tá, mas a língua, como que funciona, né, a estrutura da língua? Vamos ver. A língua lá da parte mais posterior dela até a pontinha, o ápice da língua. Então, qual a primeira coisa que a gente precisa saber? A língua ela tem um dorso, que é essa parte de cima, e um ventre, que é a parte de baixo. Beleza? Nas laterais, nós chamamos de borda lateral da língua. Inclusive, é uma região de predileção para o câncer de boca. O câncer de boca ele tem predileção pelo lábio inferior, pelo assoalho bucal e pela borda lateral da língua. Então, eu já sei que a língua tem o dorso, que é a parte de cima, o ventre, que é a parte de baixo, e as bordas laterais. Na língua em si, eu tenho diversos tipos de papilas. As papilas vão ter diversas funções. Por exemplo, as papilas filiformes,
elas são umas papilas mais pontiagudas e elas não possuem botão gustativo. Como assim, professor? As papilas filiformes, elas são para texturizar a língua, mas elas não conferem gosto. Não são as papilas filiformes que dão a capacidade de sentir algum sabor. Beleza? As papilas filiformes, elas são para dar textura. Por exemplo, se você tem gato em casa e ele já lambeu a sua mão, o seu braço, você sabe que a língua do gato é muito áspera, porque as papilas filiformes dele são mais alongadas. Muito mais alongadas que a do ser humano. A língua do ser humano é um pouco áspera também. Inclusive, requer uma boa higienização. Muita gente não sabe que tem que escovar a língua, que existem limpadores específicos para a língua. Sim, precisa higienizar a língua também, porque ela é muito áspera, é muito irregular. Irregular porque tem essas papilas filiformes. Beleza? Conferem mais aspereza à língua. São as únicas papilas que não têm a ver com a gustatividade. Tá certo? Nós temos também as papilas fungiformes. As papilas fungiformes, elas ficam espalhadas pelo dorso lingual. Elas são mais arredondadas e um pouquinho mais avermelhadas. Elas sim têm a ver com a nossa gustatividade, ajudam a diferenciar os sabores. As papilas folhadas, elas ficam na borda posterior da língua. São essas aqui, ó, borda lateral, só que na região mais posterior da língua. Também possuem botões gustativos. A única que não tem a ver com gustatividade são as filiformes. Então, beleza. Filiformes, fungiformes, folheadas e, por fim, circunvaladas. As papilas circunvaladas são essas aqui, ó, que fazem um formato de V. E, inclusive, a gente chama essa região de V lingual. V lingual, professor? V lingual. O que é o V lingual? É esse V formado pelas papilas circunvaladas. Então, presta atenção comigo. A gente divide a língua em... Mesma imagem, tá, pessoal? Só trocando aqui. A gente divide a língua em terços. Terços como? Um terço, outro terço, outro terço. Um terço mais posterior e esses dois aqui juntos são os 2 terços anteriores. Pegaram? De novo. Um terço posterior da língua, 2 terços anteriores da língua. Então, nesse esquema aqui, como que eu dividiria a língua? Eu dividiria assim, ó. Um terço posterior, 2 terços anteriores. Então, essa região do V lingual, atrás do V lingual, já é a parte, o 1 terço posterior da língua. Ó o V lingual aqui. Atrás do V lingual é 1 terço posterior, é a parte mais faríngea da língua. Ah, então a língua vai até a faringe? Vai, tá? A parte que a gente vai atuar acaba sendo os 2 terços anteriores da língua. E a gente divide assim porque a inervação da língua é dividida assim também, em 1 terço posterior e 2 terços anteriores. E a gente já vai ver isso. Só falando aqui da região do ventre da língua, eu tenho no ventre da língua veias linguais, que aparecem com muita frequência, principalmente se for um paciente mais idoso. Essas veias
ficam com muitas variculosidades e acabam ficando muito mais evidentes. Nós temos a prega franjada, que são algumas preguinhas que em algumas pessoas são mais alongadas, mas não tem nenhum significativo clínico para a gente. E o famoso freio lingual. O freio lingual hoje, né, ele é muito observado e ele tem muito respeito a partir do momento que instituiu-se o teste da linguinha nas maternidades. Antigamente tinha só o teste da orelhinha, para ver se o bebezinho tinha alguma deficiência auditiva, e era feito pelo fonoaudiologista. O fonoaudiologista hoje também faz o teste da linguinha. Esse freio lingual, em algumas pessoas, ele é mais anteriorizado. Eu vou mostrar um caso para vocês. Quando ele é mais anteriorizado, a língua fica presinha. Tecnicamente, a gente chama isso de anquiloglossia, é quando a língua é presa. E existe um procedimento para soltar essa língua no bebê quando ele é bem novinho. Tá? Então, o freio lingual, ele aí está normal, mas ele pode estar alterado e precisar de uma intervenção do cirurgião dentista. Beleza? Aqui eu tenho a carúncula sublingual, a saída do ducto de Rivnus. Então, quando eu vou fazer uma incisão no freio lingual, uma frenectomia lingual, eu tenho que tomar muito cuidado com a carúncula sublingual. Lembra que lá na parótida a gente chama de papila parotídea, é a saída? Aqui a gente chama de carúncula sublingual, é a saída do ducto da glândula sublingual. Então tem que tomar muito cuidado para você não lesionar ele, beleza? Músculos intrínsecos da língua. Eu falei para vocês que nós temos músculos do lado de fora da língua e temos também músculos que estão dentro da língua. Qual o primeiro músculo que a gente vai ver que pertence ao interior da língua? Esse que está aqui, ó, demarcado em amarelo. Longitudinal superior. Por que longitudinal superior? Porque ele vem longitudinalmente da língua. Se fosse ao contrário, daqui para lá, seria transversal. Ele está indo ao longo da língua. Por isso que ele é longitudinal e ele está no dorso. Ele está na parte de cima. Por isso ele chama-se longitudinal superior. Beleza? Esse é um dos músculos. Mas nós temos vários outros músculos. E isso aqui é um pouquinho difícil de entender. Mas a gente vai conseguir. Opa! Eu tenho músculos que são verticais. Isso aqui é uma língua e a gente está com um corte coronal. A gente está olhando ela de frente, cortada. Eu tenho músculos que são verticais. Beleza? Eu tenho dentro da língua músculos que são transversais. E eu tenho os músculos que são longitudinais, um superior e um inferior. Então, se eu olhar aqui, essa é uma imagem do Complete Anatomy, eu consigo ver o longitudinal superior. Ah, professor, não consigo ver o inferior. É, porque eu precisei tirar o inferior aqui para aparecer o restante, tá? Mas eu tenho longitudinal superior e um inferior. E aqui eu vou ter os verticais intercalados com os transversais. Professor, mas parece que está tudo em pé. É porque está cortado. Eu preciso olhar um pouquinho mais tridimensionalmente. Como assim? Vamos lá, olha só. Eu tenho aqui dentro da língua músculos que são... Deixa eu tirar o roxo aqui. Vamos fazer diferente. Olha só. Eu tenho aqui, trocar a cor, um quadrado. Beleza? Qual é a área desse quadrado? Não sei. Por que eu não sei? Eu preciso multiplicar profundidade por altura por largura, né? Para eu saber. E aqui eu tenho a largura
e a altura. Mas qual é a profundidade disso aqui? Eu não sei ainda. Se for uma estrutura tridimensional, eu consigo ter também aqui, beleza, agora eu tenho a profundidade. Então, agora eu consigo fazer um cálculo, porque eu tenho... Deixa eu colocar outra cor aqui. Eu tenho a altura vertical, né? Vou colocar uma outra cor aqui, pode ser amarelo. Eu tenho a largura transversal. E, por fim, eu tenho aqui a profundidade longitudinal. Tá, professor? Parabéns, bom desenho, mas e aí? E aí que é a mesma coisa, se você ficar preso em uma visão bidimensional, você não vai enxergar o que eu estou falando. Eu tenho, deixa eu ver se eu coloco aqui nas mesmas cores, ó, músculos verticais dentro da língua, beleza? Eu tenho músculos transversais dentro da língua e eu tenho músculos longitudinais, tanto superior quanto inferior. Para poder formar aqui nesse pedacinho que está faltando da língua que eu tirei para a gente poder enxergar. Deu para entender? Eu tenho verticais, eu tenho transversais, aqui eu tenho longitudinal superior e aqui eu tenho longitudinal inferior. Mais desenhado que isso eu não consigo. Beleza, pessoal? Próximo slide, a inervação da língua. Questão de todas as provas. Se tem prova e vai cair a anatomia, com certeza você vai ter uma questão de inervação da língua. Com certeza absoluta. Isso aqui é extremamente cobrado. Então, mais uma vez, você está cansado porque eu falei muito já no seu vídeo, você não aguenta mais ouvir eu falando? Para um pouquinho. Descansa. Você não precisa parar só entre uma aula e outra. Você pode parar no meio da aula. Para, toma um café, desperta. De verdade, isso aqui é importante pra caramba. Tanto para você anestesiar, quanto para você fazer uma prova de concurso. Eu consigo colocar na sua cabeça, mas eu preciso que você tenha a cabeça leve para mim. Beleza? Então vamos lá. Língua, vou dividir em terços. Beleza? Terços como? Aquele jeitinho. Um terço, outro terço, outro terço. Eu quero saber do 1/3 posterior e dos 2/3 anteriores. Os dois anteriores eles ficam juntos, né? Porque é a mesma inervação. Então, olha só, 1/3 posterior é uma parte que a gente nem consegue ver. Se eu botar a minha língua para fora no espelho, eu vou enxergar até aqui próximo do V lingual. Então, é essa parte aqui que a gente atua, essa parte que a gente vê. 1/3 posterior da língua já é do otorrino. Já está em orofaringe. Então, o que está na cavidade oral, 2/3 anteriores da língua. É isso aqui que a gente trabalha, tá? Mas nas provas, pergunta de tudo. Vamos lá. Sensitivo. Qual é o nervo responsável pela sensibilidade do 1/3 posterior? O nosso nono par craniano. Glossofaríngeo. E ele tem uma coisa para ajudar a gente a lembrar. Glosso, língua. Na parte faríngea da língua. Show de bola, ajuda pra caramba. Glosso, língua, faríngeo, faringe. Então, ele vai fazer a inervação sensitiva desse 1/3 posterior da língua, que é o terço que está na faringe. Beleza.
E o nervo responsável pela sensibilidade dos 2/3 anteriores? Lingual. Se você está anotando, solta o lápis um pouquinho. Daqui a pouco você tira uma print e resolve a sua vida. Mas concentra aqui, vem comigo, tá? 1/3 posterior, glossofaríngeo. Sensibilidade. Sensibilidade que eu digo, dolorosa, tá? 2/3 anteriores, nervo lingual. É um ramo do trigêmeo. Show! Mas a língua, ela tem a sensibilidade dolorosa apenas? Não, a língua tem uma sensibilidade especial, que confere a gente a capacidade de gustatividade. Qual é o nervo que confere gustatividade num terço posterior da língua? O mesmo glossofaríngeo. Caraca, professor, então fica fácil. Fica muito fácil. 1/3 posterior da língua, sensitivo, glossofaríngeo, gustativo, glossofaríngeo. Glosso, língua, faríngeo, faríngeo. Então, o glossofaríngeo domina 1/3 posterior. Pronto. E nos 2/3 anteriores? Corda do tímpano. O corda do tímpano, ele é um ramo de quem? Do nosso 7º par craniano, que é o facial. Nossa, ficou muito torto. Vou até apagar esse facial aqui. Guarda só como 7º, né? Então, beleza. Você está dizendo que a parte da língua que a gente vai trabalhar, a sensibilidade dolorosa, nervo lingual, trigêmeo. Sensibilidade gustativa, corda do tímpano, facial. Isso. Beleza? Enquanto no posterior é um nervo só responsável pelos dois, nos 2/3 anteriores são 2 nervos diferentes. Pergunta. Vou fazer um procedimento na língua. Tem uma lesão aqui nessa região. E eu quero biopsiar essa lesão em borda lateral de língua, porque eu já sei que é uma região com predisposição para neoplasias malignas, para câncer de boca. Tem uma lesão ali, eu quero biopsiar. E aí, o que eu anestesio? Glossofaríngeo? Não. Glossofaríngeo posterior, tem nada a ver. Nervo, corda do tímpano? Não. Corda do tímpano, ele é responsável pela gustatividade, pelo sabor. Eu vou anestesiar o nervo lingual. Aí o paciente não vai sentir dor nessa região. Combinado? Combinado. Mas para finalizar, a língua ela tem uma outra sensibilidade. Afinal, a língua mexe. Então vamos lá. 1/3 posterior, sensitivo e gustativo, glossofaríngeo, matou. 2/3 anteriores, sensitivo, lingual, ramo do trigêmeo, gustativo, corda do tímpano, ramo do facial. Ótimo, professor, peguei. E o nervo motor? O nervo motor de toda a língua é o 12º par craniano, hipoglosso. O hipoglosso, ele mexe a língua inteira, todos os terços. Então, se eu tenho um paciente que ele não está sentindo alguma região nos 2/3 anteriores da língua, ele tem um comprometimento do nervo lingual. Se eu tenho um paciente que ele não está movendo a língua, eu tenho um comprometimento do nervo motor, do nervo hipoglosso. Agora, se a sensibilidade, o problema de sensibilidade do paciente é lá na parte mais posterior da língua, na região do otorrino, ele não sente a região posterior da língua. Ele tem um comprometimento no nervo glossofaríngeo. Vamos ver alterações da língua para a gente fechar. O conteúdo em si acabou. Vamos correlacionar mais um pouquinho ainda com a clínica, o que a gente já viu até agora. Esse paciente chegou para mim dizendo que ele se acidentou há um bom tempo atrás, alguns meses atrás, ele sofreu um acidente no trabalho e sempre que ele tenta mover a língua, ele tem alguma dificuldade. Pedi para ele abrir a boca e quando eu olho a língua dele, a musculatura desse lado esquerdo do paciente está toda uniforme. Do outro lado,
a musculatura está atrofiada. Do outro lado, a língua está paralisada. Ela não mexe. Quando eu falo parestesia, significa não sente. Quando eu falo paralisia, significa não mexe. Essa é a diferença de parestesia para paralisia. Algumas pessoas acham que a diferença de parestesia para paralisia é que um é temporário, outro é permanente. Não, não. Paralisia, comprometimento de nervo motor, não mexe. Parestesia, comprometimento de nervo sensitivo, não sente. Esse paciente, ele não conseguia mover direito a língua. Metade da língua estava paralisada. Qual o nervo que está comprometido aqui? O nervo hipoglosso, 12º par craniano. A fratura desse paciente, tá? Quando esse paciente se acidentou, teve uma fratura que correu justamente no canal do hipoglosso e lesionou o nervo hipoglosso daquele lado. Então você vê que são pares cranianos. Tem de um lado e tem do outro. Tem trigêmeo de um lado e trigêmeo do outro. Facial de um lado, facial do outro. Hipoglosso de um lado, hipoglosso do outro. O hipoglosso desse lado foi comprometido por essa fratura. Olha um diagnóstico em cima da anatomia. Você ia conseguir resolver isso se chegasse no seu consultório antes de ter esse bate-papo que a gente teve? Você ia se atentar que o nervo motor da língua é o hipoglosso, que ele se acidentou, que possivelmente teve um traço de fratura que comprometeu o hipoglosso? Olha que loucura! Pois é, a anatomia servindo de base para a gente fazer um diagnóstico. É muito comum, tá? Não vou exagerar não é tão comum assim, mas já recebi algumas vezes um paciente com um aumento aqui, ó, na altura das papilas circunvaladas, com esse aumento com um pedido de um outro profissional da saúde para biopsiar. Falando, olha, tem um aumento aqui na região posterior da língua e tal, tô meio receoso, gostaria que você fizesse uma biópsia nesse paciente. Pessoal, quem é o profissional mais bem capacitado em relação à cavidade oral? Dentro da área da saúde, é o cirurgião dentista. Ô, professor, o paciente tem um problema no joelho. Você sabe identificar? Eu sei alguma coisa da anatomia do joelho, mas eu não vejo o joelho o dia todo. Eu não trabalho com o joelho o dia todo para saber o que é normal, o que é um desvio da normalidade e o que é uma alteração. A mesma coisa na cavidade oral. Quem é o profissional que vê cavidade oral todo dia, o dia todo? Dentista. O cirurgião dentista, ele é o mais capacitado para saber o que é normal, o que é só um desvio de normalidade e o que é uma alteração. Nesse caso, esse aumento na região posterior da língua, mais doloroso, nada mais é do que... Lembra que eu falei que lá atrás na língua nós temos a tonsila lingual? Pois é, a tonsila lingual fica bem posterior e as tonsilas são um aglomerado de tecido linfático. Mas não só nas tonsilas, mas também nessa região do veio lingual, nós temos também tecido de proteção, tecido linfático espalhado nessa parte posterior da língua. Então, quando o paciente ele vai ficar com a faringe irritada, uma faringite, quando ele vai ter alguma alteração, algum micro-organismo tentando entrar ali, o paciente está com uma faringite. Isso aqui aumenta de tamanho. É normal para quem está com uma faringite. Se você olhar, olha como é que está irritado lá no istmo das fauces. Tá? Olha como é que a faringe está irritada. Esse paciente está com uma faringite. Eu preciso fazer uma cirurgia, uma biópsia disso aqui? Não. Isso é só um desvio de normalidade. Não é uma alteração que precisa ser biopsiada. Então, tem só um desvio aqui da anatomia. Um pouquinho inchadinho por conta do tecido de defesa que está combatendo essa faringite. Beleza? Anquiloglossia. Olha a linguinha presa aí. A pontinha da língua presa. Né? Para o bebê, aqui já é uma criança um pouquinho mais... com um pouquinho mais de idade, mas um bebezinho, ele tem dificuldade na amamentação. A criança um pouquinho maior tem dificuldade no aprendizado da fala, no desenvolvimento da fonação.
Então, a anquiloglossia ela pode atrapalhar em diversos aspectos, da amamentação até a respiração, a fonação e até o desenvolvimento social, principalmente na parte da adolescência. Aqui já é um paciente adulto, também com a língua presa, com a anquiloglossia. Quando a gente está falando de um bebezinho, nesse caso aqui não é um bebezinho, tá? Estou falando de alguns meses, poucos meses. Esse freio, ele é muito pouco inervado, muito pouco vascularizado e muito pouco fibroso. O que isso quer dizer? Quer dizer que com um piquezinho, que chama-se frenotomia, você consegue ajudar aquele paciente. Então, no bebezinho, bem novinho, piquezinho, frenotomia, ajuda pra caramba o paciente e provavelmente ele não vai precisar de uma cirurgia mais lá na frente. Tá certo? Ele vai ter uma melhora na amamentação, uma melhora no desenvolvimento. Ah, professor, adulto ou crianças mais velhas, olha como que tá branquinho aqui, no bebê é transparente. Olha como é que tá fibroso. Adianta dar um piquezinho aqui? Não. Por que não adianta? Porque esse freio, ele é muito fibroso. Ele vai lá para dentro da língua. Ele precisa ser removido totalmente. Então a frenotomia não adianta. Tem que ser feita uma frenectomia. A frenectomia é uma incisão na língua, você vai soltar o freio lingual inteiro, você vai divulsionar, você vai soltar por dentro da língua, na musculatura intrínseca da língua, você vai soltando. O paciente que tenta botar a língua lá no céu da boca, só vem até aqui, ele sai com a língua tocando nos incisivos. Esse é o objetivo da cirurgia. É o paciente que tem a anquiloglossia sair da cirurgia, da frenectomia, com a língua tocando nos incisivos. Beleza? Aqui a gente sempre toma muito cuidado com a carúncula sublingual, que é a saída do ducto da glândula sublingual. Mas existe também a frenectomia labial superior. Tem a frenectomia lingual e a labial superior. A frenectomia labial superior não é só fazer um piquezinho nesse freio. O freio, olha o desenho dele. Ó. O freio, ele compreende essa parte aqui, que está mantendo os dentes separados, que é o que a gente chama de diastema, né? Essa separação dos dentes anteriores a gente chama de diastema. O ortodontista, ele não vai conseguir fechar isso aqui, porque esse freio ele é muito fibrosado. Ah, professor, mas eu já vi fechar. Sim, pode ser que com muito esforço ele consiga fechar, mas assim que o paciente tiver alta, for liberado da ortodontia, tirar o aparelho, vai abrir de novo. Então precisa ser removido esse freio que está alterado. Beleza? Mas não é só aqui em cima, você tem que vir até a parte de baixo dele. Olha lá, esse aqui é um movimento que a gente faz para esquemiar, para não ter muito sangramento no procedimento. É removido o freio até a região entre os incisivos. Beleza? Aqui um paciente de trauma, 2 pacientes de trauma, né? Esse aqui perdeu uma porção da língua, já que a gente está falando de anatomia da língua, e essa porção necrosou. Já essa paciente aqui foi vítima de um projétil de arma de fogo, um tiro na face, e ela também perdeu o ápice da língua. Então, assim, se você quer reconstruir a língua no paciente, né, se você tem essa aptidão cirúrgica, quer se tornar um cirurgião maxilofacial, para você reconstruir uma língua, você precisa saber a anatomia dentro da língua. Como é que você vai reconstruir uma coisa que você não sabe anatomicamente como que ela é? Então, claro que é muito importante para todas as especialidades da anatomia, mas para o cirurgião bucomaxilofacial, sem comentários. Em alguns casos, né, existem como que eu posso dizer, as customizações corporais.
Posso dizer assim? Eu sei que tem um termo que é mais específico, só que me fugiu agora. Mas é muito comum você ter essas alterações corporais, como a tatuagem, o piercing, e eu não sou contra de forma alguma. Eu acho que essas personalizações, essas customizações são bacanas, são interessantes. Como é que eu vou dizer que eu sou contra a tatuagem, né? Eu gosto, eu acho muito legal. Mas você precisa ter um limite da sua saúde. Quando você arrisca a sua saúde, é muito complicado. Nesse caso, eu tenho uma pessoa, né, que resolveu fazer o split tongue, separar a língua. Como que isso foi feito? Primeiro de tudo, a gente começa com uma língua que está mal higienizada. E o profissional, ele fez uma anestesia tópica, ou seja, espirrou um spray e, sem os cuidados adequados, separou a língua no meio. Para quem já tem a vivência dentro da odontologia ou dentro de outras profissões, que é instrumentador cirúrgico, enfermeiro, fisioterapeuta, sabe que existe uma coisa chamada cadeia séptica. A partir do momento que você toca no material que está estéreo, sem uma luva estéreo, ele não está mais estéreo. Então ele está trabalhando aqui com um monte de material contaminado, né? com a língua que não estava bem higienizada. E assim que ele fez o procedimento, legal, bacana, está anestesiado ali, mas pouco tempo depois infeccionou. Fez uma fibrose grande na língua. Então, assim, essas alterações corporais são muito bacanas, mas sempre muito cuidado, com o que você faz, onde você faz, com quem você faz, porque é perigoso. Beleza? Essas alterações corporais não são novidades, não são coisas contemporâneas. Muito antigamente, você já tinha algumas pessoas que eram adeptas dessas alterações corporais, né? Como aí o vocalista da banda Kiss, que fez uma alteração, ele fez uma incisão em alguns músculos extrínsecos, né, da língua, como o genioglosso. Ele fez a remoção do freio totalmente e ainda fez uma incisão que permitia ele exteriorizar bem a língua dele, né? Mas é algo que precisa vir acompanhado de higienização, de cuidados, né? Então, sempre muito cuidado, pessoal, com essas alterações corporais e também cuidado com quem você encontra por aí, né? Na balada, para se relacionar, porque pode ser que a língua que você esteja beijando seja uma língua como essa. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu procurei abordar de uma forma bem prática tudo que a gente tem de anatomia dentro da cavidade oral, e se eu posso me arriscar a dizer que a aula que mais tem conteúdo, que cai em provas, que cai em concursos, é essa. Tem muita coisa, tem muito conteúdo nessa aula que é abordado em concursos. Então, se vocês aceitam a minha sugestão, assiste ela mais uma vez depois, quando você estiver com calma, quando você estiver com cabeça. Não fica em uma vez só nessa aula, não, porque ela é muito pesada e tem muito conteúdo importante. Só voltando aqui mais uma vezinha para vocês printarem isso aqui. Isso aqui é um ponto fundamental. Se você já printou, beleza. Se você não printou, printa aí. Guarda isso com você, porque isso é muito importante para diversas provas. Beleza? Pessoal, obrigado mais uma vez pela participação de vocês e até a próxima.